Olá pessoal, nessa aula de hoje nós vamos resolver questões relacionadas com o conteúdo de calor, ok? Então, vamos lá, selecionei algumas questões para a gente aplicar basicamente tudo que a gente estudou dessa parte de calor. Então aqui, a primeira questão é da União Evangélica de Goiás. Leia o texto a seguir. Black, 1935, discute um conceito que envolve a transição de fase, na qual há uma liberação ou absorção de calor que não envolve variações na temperatura mensuráveis pelo termômetro. Então, no caso aqui, como não vai ter variação em temperatura, ela vai o quê? Se manter o mesmo valor. Por exemplo, 30 graus, o termômetro vai registrar sempre 30 e não vai mudar. Ele não vai sofrer variação. Então aqui tem a referência, não vou nem ler. Então essa é a referência sobre isso que está sendo apresentado aqui. O texto descreve o calor. A, molar, B, sensível, C, latente, D, específico. Então, pessoal, uma das coisas que a gente deve fazer é tentar ver o que é que o problema está pedindo. Então, no caso aqui, ele está pedindo para o texto descreve o calor. Então, que tipo de calor o texto está descrevendo? Então, a gente costuma chamar isso aqui de comando da questão. É aquilo que a questão quer que você determine. Se é um cálculo, se é uma teoria, se era uma leitura, uma resposta, alguma coisa relacionada com o que está escrito aqui. Então, como aqui ele pede para descrever o calor, né? Então, que tipo de calor é descrito nesse texto? Então, qual tipo de calor está presente? Nós já estudamos. Aqui também, pessoal, a gente tem algumas palavras-chave que vai ajudar a gente a responder essa questão. Esse termo aqui, transição de fase, o que é que significa? Transição de fase, na realidade, pessoal, é a mesma coisa de mudança de estado físico, ou também mudança de fase. E também tem esse outro termo aqui, ó, calor que não envolve variações na temperatura. Então, o tipo de calor que está sendo discutido nessa questão é o calor que não envolve variações na temperatura. Então, vamos dar uma relembrada do conceito de calor. A gente já sabe que calor é o quê? Um tipo de energia. Então, tipo de energia, e essa energia é uma energia que se movimenta, é uma energia em trânsito causada por quê? Por uma diferença de temperatura. Então, para existir calor, eu tenho que ter um corpo numa temperatura maior e um corpo numa temperatura menor. Ok? E o fluxo, a gente tem que lembrar, acontece como? O calor é trocado do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. E esse calor ele pode acontecer de duas maneiras diferentes. A primeira, nós chamamos de calor sensível. Então, o calor sensível acontece quando? Quando houver troca de energia, né, entre corpos, e ele produzir o quê? Mudança de temperatura nos corpos. Ok? Então, o que acontece quando tem um corpo quente e um frio? Então, o corpo quente vai ceder calor para o frio. Então, quando ele cede calor, a temperatura dele vai diminuir, ou seja, ela está mudando, ela está variando. E o corpo frio vai ganhar. E como o corpo frio está ganhando, qual é a tendência? A temperatura dele vai aumentar. Então, está mudando a temperatura dele. Então, quando tiver mudança de temperatura, calor sensível. O outro tipo de calor é o calor latente. O calor latente já é um pouquinho diferente, ele se manifesta um pouquinho diferente do que do calor sensível. O calor latente ocorre quando houver mudança de estado físico de um corpo e não acontece mudança de temperatura, a temperatura permanece constante. Basicamente, o que acontece com o calor latente? A gente sabe que cada estado físico da matéria ele tem uma organização. As moléculas ficam organizadas de maneira diferente. Então, quando um corpo ganha calor latente, o que acontece? A temperatura dele não muda, mas o que acontece com a organização das partículas? Elas começam a se organizar de maneira diferente.
Não é só esse calor, na realidade ele é usado para reorganizar as partículas do corpo. Então aqui, ó, calor latente não tem variação de temperatura. Então aqui, ó, calor que não envolve variação de temperatura, no caso vai ser o calor latente, que é o item C. Ok? Então, para compreender para responder essa questão, você teria que saber os conceitos de calor e dos tipos de calor. Vamos para a questão 2, é uma questão do Enem. A água apresenta propriedades físico-químicas que a colocam em posição de destaque como substância essencial à vida. Dentre essas, destacam-se as propriedades térmicas biologicamente muito importantes. Por exemplo, o elevado valor do calor latente de vaporização. Esse calor latente refere-se à quantidade de calor que deve ser adicionada a um líquido em seu ponto de ebulição por unidade de massa para convertê-lo em vapor, na mesma temperatura que no caso da água é igual a 540 calorias por grama. Então, a propriedade físico-química mencionada no texto confere à água a capacidade de quê? Ela vai servir como doador de elétrons no processo de fotossíntese? Ela vai funcionar como um regulador térmico para os organismos vivos? Ela vai agir como solvente universal nos tecidos animais e vegetais? Essa propriedade da água, ela vai transportar os íons do ferro e magnésio nos tecidos vegetais, ou ela vai funcionar como mantenedora do metabolismo nos organismos vivos? Então aqui, comando da questão, ó. A propriedade físico-química mencionada no texto confere à água a capacidade de quê? Então aqui também a palavrinha-chave, ó. A propriedade física que é mencionada no texto chama-se calor latente de vaporização. Recordando aqui, ó, a vaporização é uma mudança do estado líquido para o estado gasoso. E essa mudança pode acontecer de 3 formas diferentes. Ela pode se dar por evaporação, por ebulição ou por calefação. No caso, a evaporação, ela é um processo lento e acontece com temperaturas diferentes. Não necessariamente tem que ser com aquele valor que a gente chama de ponto de ebulição, ponto de vaporização do objeto. Então, quando se coloca uma roupa no varal, essa água que está na roupa, ela pode evaporar abaixo de 100 graus, que é o ponto de ebulição da água. Mas, como eu estou falando, é um processo mais lento. Só algumas partículas da água lá ganham energia suficiente para sofrer a mudança do estado líquido para o estado gasoso. Já a ebulição é esse processo em que a temperatura acontece a 100 graus Celsius, no caso da água especificamente, nós estamos falando. Tá? Então, esse processo, a maioria das partículas, elas ganham energia e já mudam do líquido para o gasoso. Já no caso, a calefação é um processo mais rápido, é quando essa temperatura de uma fonte quente é maior do que 100 graus. Então, as partículas ganham muita energia, então rapidamente elas mudam do estado líquido para o estado gasoso. Então aqui está envolvido o que? Vaporização, é mudança do estado líquido para o gasoso. E a gente relembrando lá, como é que eu determino a quantidade de energia para que aconteça a mudança do estado de um estado físico? Então, quantidade de calor latente vai ser igual a M vezes L. Ou seja, significa que uma substância, quando vai mudar do estado, se ela precisa de energia, ela vai precisar de calor. E esse calor vai depender da massa. Se tiver uma massa muito elevada do objeto, ele vai precisar de muita energia, vai precisar de muito calor. E vai depender da substância. Então, a substância ela tem uma propriedade chamada calor latente. No caso aqui do texto, ele está falando de vaporização, mas nós temos também calor latente de fusão. Então, para cada tipo de mudança de estado físico, tem uma constante relacionada com os materiais, que chama-se calor latente. No caso aqui, nós estamos trabalhando vaporização.
Então aqui, ó, quanto maior for esse valorzinho do calor latente de vaporização, maior vai ser a quantidade de energia que tem que ser doada ao material para ele mudar o estado físico, ok? Então esse calor lá, o L, o que é que ele representa? Ele vai representar a quantidade de calor que uma unidade de massa de determinada substância deve receber ou perder para sofrer uma mudança de estado físico. Vamos trabalhar especificamente aqui o da água. 540 calorias por grama. Então o que é que significa? Então se você tiver 1 grama de água e você quer mudar o estado físico dela do líquido para o gasoso, ela vai precisar de quanto de energia? 540 calorias. Pessoal, é o seguinte, o que é que acontece? Digamos que tem um dia bastante quente, vamos dizer lá, 40 graus Celsius. Então o que é que vai acontecer? Nosso corpo, a temperatura dele é em torno de 37. Então, aí, como o ambiente vai estar numa temperatura maior, então qual é a tendência? Ele vai ceder calor para o nosso corpo. Então, o nosso corpo vai receber calor. Então, quando os corpos recebem calor, qual é a tendência? Aumentar sua temperatura. Mas, assim, nosso organismo ele funciona bem a 37 graus Celsius. Então, aí vai ter um efeito, tá? Então a gente nota que quando a temperatura está muito elevada, a gente começa a suar, né? Ou seja, ali é uma reação do nosso corpo para tentar manter a temperatura em 37. E quem que ajuda isso, pessoal? É a água que está contida dentro do nosso corpo. Nosso corpo, a maior parte dele, 75% é de água, né? Da mesma forma, a terra também, a água também está presente em maior quantidade, em torno desses mesmos percentuais. Então, essa água ela ajuda a manter a nossa temperatura. Da mesma forma, também ela ajuda a manter a temperatura do nosso planeta. Já imaginou se não tivesse água? O que acontece? A gente já falou que durante o dia, quando o sol está muito quente, acontece? A areia fica bastante quente. Então, se não tivesse a água, o que aconteceria? Essa temperatura aumentaria cada vez mais, porque estaria absorvendo cada vez mais energia do sol. Então, de um modo geral, pessoal, o que é que vai acontecer? A água, né? Essa propriedade físico-química aqui da água, tanto o calor latente de vaporização como o calor específico, eles vão fazer o que com a água? Eles vão funcionar como um regulador térmico para os organismos. Eles vão tentar manter a temperatura, então vai fazer essa regulagem da temperatura do sol. Porque se eu tiver um calor específico pequeno, pessoal, então quanto menos energia for, o que acontece? Esse material ele muda rapidamente o estado físico dele. Então, no caso, a água lá, ela vai ficar recebendo energia do sol, por exemplo, naquele caso que eu falei que está com a temperatura, no dia que está com a temperatura maior, 40 graus Celsius. Então, se fosse uma substância ali, no instante ela evaporaria. Sofreria uma vaporização, tá ok? Então o que acontece, por exemplo, se a água, no caso que está no nosso corpo, começar a sofrer uma vaporização, nós vamos ficar desidratados. Então, se fosse um líquido e isso acontecesse rapidamente, então rapidamente a gente sofreria essa desidratação. Mas a água, digamos que ela vai demorar mais, então ela vai servir como um regulador térmico para os organismos vivos. Então vamos para a terceira. Certos povos nômades que vivem no deserto, onde as temperaturas durante o dia chegam a 50 graus Celsius, temperatura bem elevada, usam roupas de lã branca para se protegerem do intenso calor da atmosfera. Essa atitude pode nos parecer estranha, pois aqui no Brasil usamos a lã para nos proteger do frio. Então, o procedimento dos povos do deserto pode, contudo, ser explicado pelo fato de... Aí aqui, pessoal, normalmente ele vai tentar saber qual é realmente a função da lã. Se ele é um isolante, se ele vai facilitar a troca de calor. Então, vamos aqui, ó. Vamos voltar para a questão do frio, né? Então, quando a gente vai para um local muito frio, o que a gente faz? A gente pega lá um casaco de lã,
uma roupa bem espessa, né? Então essa roupa ela vai fazer o quê? Ela não vai nos aquecer. Ela vai fazer o quê? Ela vai criar uma isolação térmica. Porque no caso aí, quando o ambiente está mais frio do que o nosso corpo, então o nosso corpo vai perder calor para o ambiente. Então quando o corpo perde calor, pessoal, vai aparecer a sensação de muito frio. Só que lá no deserto é o contrário. Então lá no caso do frio, o nosso corpo não vai perder calor para o ambiente, porque ele vai estar isolado, né, com um material que é a lã. Já no deserto, ó, quem está na maior temperatura é o ambiente. Ele está a 50 graus e o nosso corpo está a 37. Então, qual é a tendência? O nosso corpo ganhar. Então, quando se ganha calor, pessoal, nós vamos sentir a sensação de quente. Mas aí, quando as pessoas usam roupa de lã, normalmente branca, por quê? Vai acontecer a mesma coisa. Essa roupa ela também vai isolar. Então, se o meu corpo não está ganhando calor, porque a lã está isolando, o que acontece? Eu não vou sentir a sensação de quente, não vou sentir aquele calor chegando até mim, não vou ter um aumento da temperatura. Mas por que se usa normalmente roupas brancas? A gente nota no dia a dia, quando você sai com uma roupa escura e o sol está muito quente, que ela aquece bastante. Então a cor escura, pessoal, ela absorve calor. Já a cor clara, cor branca, no caso as cores brancas, cores claras, elas refletem esse tipo de energia, ela vai refletir o calor. Então vamos dar uma olhadinha aqui. Então, baseado nessas informações, eu nem vou analisar todas. Vamos aqui, ó. Então a resposta, o procedimento dos povos do deserto pode, contudo, ser explicado pelo fato de que, então esse é o comando da questão. Esse procedimento ele é usado, ele é explicado pelo fato de que. Então vamos lá. A lã é um bom isolante térmico, seria o item C, né? A lã é um bom isolante térmico, ok. Então ele vai impedir que o calor de fora chegue aos corpos das pessoas. Por quê? Porque a lã ela cria essa isolação, cria essa barreira. E o branco reflete bem a luz em todas as cores, evitando que a luz do sol os aqueça mais ainda. Quarta questão. Ao visitar a praia durante um belo dia de sol, percebemos que a areia estará bem quente, enquanto a água estará fria. Então, marque a alternativa que explica corretamente o motivo da diferença de temperatura entre as duas substâncias. Então, aqui o comando da questão. Então, o motivo da diferença de temperatura entre as duas substâncias, que é quem? Que é a água e a areia, né? A areia e a água. Aqui, ó, a areia ela fica bem quente, enquanto que a água está bem fria. Então, quando nós estudamos o conceito de calor sensível, tem uma variável do calor específico, calor sensível, que está relacionado com as substâncias. No caso, nós temos duas substâncias diferentes, a água e a areia. O nome dessa propriedade chama-se calor específico. Então, essa é uma constante que está ligada a todo tipo de matéria. Todos os materiais vão ter um valorzinho dessa constante chamada calor específico. E esses valores mudam, tem valor maior, tem valor menor. Então, o que é que significa? Então, quando a substância tiver um calor específico alto, que no caso a água tem um calor específico, então essa substância vai demorar a esquentar e vai demorar a esfriar. E no caso, quando uma substância tem esse calor específico baixo, o que é que acontece? Ela esquenta e esfria bem rápido. No caso, a areia. No caso aqui, ó, a areia ela está quente e a água fria. Então a areia esquentou rápido. Então se ela esquentou rápido, é porque ela tem um calor específico baixo. Então a água fica fria, a água continua fria. Tá? Então quando tiver um solzão lá que o ambiente vai estar bem quente, o que acontece? Está quente, está trocando calor, então a água ela vai receber calor, mas ela vai demorar a esquentar. Por quê? Porque ela tem um alto calor específico. Eu acho que eu já comentei que
ambientes que são muito quentes, ou objetos ou corpos que são muito quentes, eles usam normalmente a água como um refrigerante. Ele vai tentar manter a temperatura baixa. No caso dos carros, o motor, como ele é muito aquecido, então lá tem um reservatório que se coloca a água. Então essa água ela vai funcionar como que? Como a gente já viu com relação aos corpos, ela vai fazer o que? Tentar manter a temperatura baixa dos objetos. Então ela vai funcionar como um refrigerante, um sistema de refrigeração. Então aqui vamos olhar aqui os itens. O calor específico da água é muito menor. Não. Então a gente já descarta, não vou nem continuar. B. O calor específico da areia é menor do que o da água, por isso ela sofre variações de temperatura com maior facilidade. Exatamente aqui. Então a areia ela vai ter um calor específico baixo. E o da água é maior. Então quem que vai aquecer rapidamente é a areia. Então o calor específico da areia é menor do que o da água, por isso ele vai sofrer variações de temperatura com maior facilidade. À noite a gente já observa o contrário, viu? Como a noite fica frio, então quem que vai esfriar rapidamente? É a areia. Enquanto que a água ela vai demorar a esfriar. Então a sensação na noite é que a água está bem mais quente do que a areia. Questão 5, uma questão aqui envolvendo o cálculo da PUC Rio Grande do Sul. O corpo A homogêneo de massa 200 gramas varia sua temperatura de 20 graus Celsius para 50 graus Celsius ao receber 1.200 calorias de uma fonte térmica. Durante todo o aquecimento, o corpo A mantém-se na fase sólida, então não vai ter mudança de estado físico. Um outro corpo B homogêneo, constituído da mesma substância do corpo A, tem o dobro da sua massa. Então, qual é em caloria, grama, grau Celsius, o calor específico da substância de B? Então aqui o comando da questão quer saber qual é o calor específico, aí nessa unidade, caloria, grama, grau Celsius, da substância B. Aqui uma informação importante, o corpo A e o corpo B. Ele diz aqui, um corpo B, ele é constituído da mesma substância do corpo A. Então o calor específico do corpo A também é igual ao do corpo B, por quê? Porque eles são a mesma matéria, a mesma substância. Então aqui, pessoal, a gente pode perceber que está tendo variação de temperatura e não está mudando de estado físico. Então qual é o calor envolvido? É o calor sensível. Primeira coisa aqui, vamos organizar as informações, os dados, né? Então a primeira informação é o comando da questão. Ele quer saber o que? O calor específico, a gente apresenta pela letra C minúscula. Ele quer em caloria, grama, grau, Celsius. Outra informação foi a massa desse objeto, desse corpo, o corpo A. Ele deu a temperatura que esse corpo estava no início. Então, como ele ganhou calor, o que aconteceu? A temperatura dele aumentou para 50 graus Celsius. E ele, para ele aumentar a temperatura de 20 até 50, ele recebeu 1.200 calorias, que é a quantidade de calor. Então, como é calor sensível, qual é a relação matemática? É o Q macete, Q igual a massa vezes o calor específico vezes ΔT. Então, agora a gente já pode ir aplicando aqui. Por quê? O Q eu já tenho, o M nós já temos, o C eu não tenho. Então dá para eu determinar, e o ΔT eu vou ter porque eu tenho os valores de temperatura. Só relembrando, o ΔT é o tanto que a temperatura mudou, o tanto que ela variou. Então no caso aqui ela cresceu, né? Então aqui a gente vai... uma coisa. É bom a gente ficar ligado nas unidades de medida. Por exemplo, se aqui fosse em quilograma,
Então eu teria que já ter que fazer uma mudança de unidade, eu teria que passar para grama. Se aqui fosse em outra unidade de medida de temperatura, como fosse Fahrenheit, por exemplo, você teria que mudar para grau Celsius. E se aqui fosse em joule, você teria que mudar para caloria. Mas aqui já está tudo ok. Caloria, grama, grau Celsius. Então já está ok. Então é só aplicar ali e substituir na nossa equação. Então o Q aqui vale 1.200. A massa vale 200 e o C desconhecido a gente repete. O ΔT vai ser a variação. Então variação você pega o valor final menos o valor inicial. Então o valor final é 50 menos o inicial que é 20. Eu vou fazer passo a passo para vocês compreenderem até melhor a questão do cálculo. Então aqui repete o 1.200, repetiu 200, repetiu o C e aqui 50 menos 20 dá 30. Continuando, o que é que a gente vai fazer agora? Agora eu vou fazer essa multiplicação. Então repete-se 1.200 igual. Então 200 vezes 30 igual a 6.000. Bem fácil, pessoal. Pega 2 vezes 3 dá 6 e acrescenta os zeros. Tem 2 zeros aqui mais um 3. Então acrescentamos 3 zeros e repete o 6. Continuando. Como eu quero só o valor do C, eu vou isolá-lo aqui agora. Dá para isolar nesse caso já. Então o que é que a gente faz? Passa o 6.000 para o outro lado, para o outro membro da equação, ele vai dividindo. Então está multiplicando, vai com a operação inversa. Então C vai ficar 1.200 dividido por 6.000. Aqui, nessa divisão, a gente já poderia cancelar os 2 zeros. Então ficaria 12 dividido por 60. Então se você fazer essa divisão, vocês vão obter 0,2 calorias grama grau Celsius. Então seria o item B. Esse resultado significa o que, pessoal? O calor específico dessa substância. Significa, se eu tiver 1 grama de um corpo com essa substância e eu quiser aumentar em 1 grau Celsius a temperatura desse objeto, quanto de energia ele vai precisar? 0,2 calorias. No caso aqui, por que ele precisou de mais? Por 2 motivos. A temperatura variou bem mais do que 1, variou 30, e a massa do objeto não era 1 grama, era 200. Então ele precisou no total de 1.200 calorias. E a questão 6, que é a última questão dessa parte da nossa resolução, que é uma questão também do Enem. Uma garrafa de vidro e uma lata de alumínio, cada uma contendo 330 ml de refrigerante, são mantidas em um refrigerador pelo mesmo longo período de tempo. Ao retirá-las do refrigerador com mãos desprotegidas, tem-se a sensação de que a lata está mais fria que a garrafa. Então é correto afirmar que. Então o comando da questão é isso aqui. Então a gente vai tentar explicar porque ao se retirar do refrigerador com mãos desprotegidas, sem uma luva, sem outra coisa, sem um pano, então você vai ter a sensação. Por que você vai ter a sensação de que a lata está mais fria que a garrafa? Okay? Então nós estudamos os processos de propagação de calor, que são 3. Condução, que a gente estudou já detalhadamente, convecção e radiação, que nós vamos ver depois. Então aqui, pessoal, essa questão está relacionada com a propagação de calor, mas no caso por condução. Então, os materiais no caso aqui são materiais diferentes, vidro e lata. E por que a gente já tem a sensação que é mais frio do que o outro? Porque nós temos o seguinte, nós temos materiais que conduzem bem o calor, que são chamados condutores. E no caso, os materiais que conduzem com facilidade o calor são os metais. Então, os metais, pessoal, eles esquentam facilmente e também eles resfriam facilmente. Já os isolantes, eles dificultam a troca de calor. Então, o vidro, no caso, é um excelente isolante, como outros, como a madeira, os plásticos, a borracha também são bons isolantes térmicos. Então, nesse caso, o que acontece?
Condutores, pessoal, eles conduzem bem o calor porque eles têm uma propriedade chamada condutividade térmica grande. A condutividade térmica dos materiais é maior. Já o vidro, como ele é um isolante térmico, essa propriedade chamada condutividade térmica é baixa. Então, aqui seria o item D, ó, a garrafa e a lata estão à mesma temperatura. Professor, porque como é que eu sinto sensações diferentes e eles estão na mesma temperatura? Por causa de quê, pessoal? Do equilíbrio térmico. Então, como eles estavam lá dentro da geladeira, no mesmo ambiente, e há muito tempo, há um longo período, o que é que aconteceu? Eles atingiram a mesma temperatura e ficaram em equilíbrio térmico. Então, assim que você tira, eles estão em equilíbrio térmico. E a sensação é devido ao fato de a condutividade térmica do metal, lá no caso que é o alumínio, ser maior que a do vidro. Então, como o metal ele esfria mais rapidamente, então ele vai dar essa sensação de que ele está mais frio do que o vidro, tá, pessoal? Então, essa seria a nossa resposta, item D. Pessoal, então essa seria a nossa revisão através de resolução de questões. Então, vocês vão tentar fazer mais questões e se preparar aí para a nossa avaliação. Tá? Então, até a próxima, pessoal. Valeu!